Fala, trans! Eu sou a Lohane, está começando mais um vídeo aqui hoje especialmente para vocês. E no vídeo hoje eu vou gravar um vídeo que vocês me pediram para gravar, tá? Eu amo quando vocês comentam algum tipo de vídeo aqui, né? A ideia de vocês, né? E eu vou trazer aqui esse vídeo. É um vídeo com uma inscrita, né? Ou mais uma inscrita, não sei. Vou deixar aqui na tela para vocês verem que a pessoa pediu para falar sobre transição de gênero, né? Na adolescência, né, de pessoas trans, porque ela acha que não é igual de uma pessoa cis. Né? Existem alguns pontos que podem ser diferentes, outros não, e eu vim trazer esse tipo de vídeo para vocês, né, que é uma coisa que tem muita gente que pode ter dúvida também. Bom, gente, eu vou começar trazendo esse relato um pouco do que, como foi a minha transição. Porque nós, pessoas trans, não viramos pessoas trans. Somos pessoas trans desde quando nascemos. Então, por mais que eu não era transicionada naquela época, eu tive uma adolescência trans de uma outra forma. Mas eu tive uma adolescência trans porque eu sou uma pessoa trans. Né? Então eu vou contar um pouco da minha experiência e do ponto de vista para quem consegue se transicionar assim, no período do começo da adolescência, vivencia aquilo, e para quem também não se transicionou, que foi o meu caso. Bom, eu acredito que quando eu comecei a fazer 12 anos, tipo uns 11 anos de idade, era uma pré-adolescência assim, bem fechada, sabe? Bem fechada. Eu lembro que na minha infância tudo era muito de boa, sabe? Muito tranquilo, que criança esquece. Sei que quando eu comecei a fazer 12 anos, com 12 para 13, eu comecei a ficar muito reclusa. Eu comecei a ficar muito fechada. Eu lembro disso que tem algumas pessoas alguns funcionários que trabalharam onde eu estudei, que até hoje me encontram na rua, falam, nossa, eu era muito fechada quando você estudava, lembra? Que eu ficava falando pra você, dá um sorriso, sorrir um pouco, que não sei o que, tudo mais, você lembra disso? Até hoje tem uma moça que, quando eu morava na que ela fala isso pra mim. E minhas ex-professoras também relatavam isso. E eu sei por quê, né? Que eu era uma criança mais assim, fechada. Eu era uma criança fechada porque simplesmente eu não entendia, né, o que estava acontecendo comigo. Ali eu estava mostrando. Eu estava ali não, eu sempre mostrei sinais da minha transição. Só que algo estava errado. Só que eu não entendia o porquê que algo estava errado, né? Eu já estava começando a maldar. E se não me engano, com essa idade também eu tive a minha primeira experiência sexual, assim, um pouco adiantada, né? Por incentivos. Então acabou com que isso desencadeasse talvez um pouco mais algumas coisas, né? Eu tive relação sexual muito cedo, entendeu? Que é um outro assunto. Então, assim, acho que eu já contei aqui pra vocês, eu não sei se eu contei ou não, enfim. Se eu não contei, comenta aqui embaixo, vocês querem que eu fale sobre isso. Entendeu? Como foi, né? Ter relação sexual com 12 anos de idade, por que eu tive, por que isso foi um incentivo. Aí eu já vou saber que é tudo o que vocês estão falando, se vocês querem que eu traga esse tipo de vídeo, né? Vocês percebem que não é um assunto muito fácil pra mim. Hoje eu tenho todo o esclarecimento do que aconteceu. Então, assim, eu fiquei uma pessoa muito fechada. E eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos. De muitos amigos. Nunca fui. Eu sempre tentei fazer amizade, sempre fiquei assim, sozinha no fim das contas, sabe? Sempre, 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 sempre. Hoje eu percebo isso, hoje eu continuo sendo uma pessoa de muitos amigos, entendeu? Eu sempre sou uma pessoa mais assim, mais na minha, sabe? Hoje eu tenho, acho que a maturidade faz com que a gente consiga esclarecer e entender certas tipos de coisas que acontecem na nossa vida, né? E que nem tudo assim nós vamos vivenciar ou vamos ter, né? E será que também todo mundo tem amigos, né? São amigos de verdade mesmo? Então é sobre isso. Então eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. Eu brinquei até os meus 15 anos de idade, então eu era adolescente também brincava. Né? Eu brincava talvez na frente dos outros, porque eu era sempre uma criança grande, sempre fui alta, né? Então as pessoas eu sempre, talvez pela minha altura, aparentasse para algumas pessoas que têm uma idade, eu achava que as pessoas me achavam mais velho. Só que tem gente que hoje me dá 21 anos, 20, e eu tenho 24. Vou fazer 25. Acho que quando esse vídeo sair, eu já vou ter feito 25 anos, que eu faço dia 10 de abril. Né? Já vou estar com 25.
Eu tô gravando esse vídeo em março. Então esse vídeo, quando esse vídeo seja visto, eu já vou estar com 25 anos. Só que nessa data que eu tô gravando hoje, dia 22 de março, eu tô com 24 ainda. Então assim, tem gente que me dá 20, tem gente, a maioria das pessoas me dá 20, 21, enfim. Sendo que eu tenho 20 e 25, né? Esse vídeo já vou estar com 25 anos. E eu sempre achei muito isso, sabe? Que as pessoas poderiam rir de mim e tal. Eu sempre fiquei muita vergonha, muito tímida, sabe? Então, a minha adolescência, ela foi uma adolescência muito fechada, sabe? Muito fechada mesmo. Eu não era muito aberta, não era muito de risos, entendeu? Eu sempre fiquei muito de cara feia. E na minha adolescência também eu já ficava, tipo assim, querendo ter coisas que eu via em certas pessoas, como eu já relatei aqui sobre como é que foi minhas sinais, que eu era uma pessoa trans, que eu achava uma prima minha com um corpo bonito, eu queria ter o corpo dela, então eu já tinha isso já acontecia já comigo, é uma coisa também que isso aconteceu na minha adolescência, atração, né, pelos meninos que eu gostava, eu já entendia na minha adolescência que eu gostava muito de meninos, e eu não podia, né, me relacionar com eles por questão de talvez não ser uma pessoa transicionada. Eu acho que se eu fosse uma pessoa transicionada, talvez eu teria ficado aí com algumas pessoas que eu gostava. Eu acredito que sim, acho que não rolou exatamente por causa disso, entendeu? Se a Alhane de hoje, de que ela está hoje, tivesse iniciado assim com 12 anos de idade, com 15, com 16 anos eu estaria muito mais evoluído do que eu estaria agora. Então, teoricamente, eu teria mais chance de ficar, né, com outras pessoas, namorar talvez mais cedo. Enfim, coisas que eu não tive. Então, eu sempre sonhei muito, né? Portanto, que meu primeiro namoro deu errado e tudo mais, já aconteceu aqui também pra vocês. Então, a minha adolescência ela foi meio caótica. Ela foi muito fechada. Foi uma adolescência com bastante bullying na escola, né? Eu sofri muito bullying, seja por racismo, por gordofobia e por transfobia também, né? Então, assim, não porque eu já era transicionada, mas naquela época que falavam que era homofobia, hoje pra mim é uma transfobia porque eu sou uma pessoa trans sempre foi. Então, é a transfobia que eu passava. Então, a minha adolescência não foi uma adolescência maravilhosa, assim, como as pessoas acham que foi, entendeu? Inclusive, eu estava esses dias olhando uma foto minha nessa época, né, no Facebook da minha mãe, minha capturava muita foto, que tem foto minha lá no Facebook da minha mãe, de minha transição, que eu fico olhando assim, ai, que triste, sabe? Eu queria voltar no passado, eu queria ter começado a minha transição na adolescência. Eu tenho muita vontade de ter pela minha transição mais cedo, muita vontade. Hoje eu percebo isso. Eu acho que se hoje eu tivesse que passar pelas mesmas coisas que eu passei pelos meus pais, porque eu não fui expulsa de casa por ser trans, entendeu? Eu nunca fui expulsa de casa, na verdade. Eu saí de casa outras vezes por outros motivos, não por ser trans. E hoje a gente está aprendendo a me respeitar, então talvez teria acontecido a mesma coisa, né? Lá, uns anos atrás, entendeu? Então, assim, deu no mesmo. Então, às vezes eu percebo que, tipo, poxa, por que eu não fiz isso mais cedo? Talvez muita coisa que eu passei, eu não teria passado. Então, eu tive uma adolescência muito dolorosa, com muitas vontades que eu tinha que fazer e eu não podia fazer, entendeu? Principalmente porque eu estava na igreja procurando ser liberta. Então, não foi uma adolescência nada fácil. Então, assim, eu acredito que seja diferente de uma pessoa cisgênero, porque uma pessoa cisgênero ela não tem escolha de gênero. Então, ela vivencia uma adolescência um pouco melhor. Talvez uma pessoa cisgênero tenha outros problemas, como talvez sofra gordofobia também, uma coisa que eu sofri, outros preconceitos por racismo também, que é uma coisa que eu sofri para quem é uma pessoa negra, entendeu? Mas transfobia ou disforia de gênero, que era o que eu tinha, talvez não, entendeu? Ela não vai vivenciar isso, ela não vai saber como é que é, porque só quem é a pessoa trans e tem essas coisas que vai entender. Então, por conta disso, eu acredito que seja assim. Para quem, né, se transiciona com 12, 13 anos de idade, que foi a idade aí que, né, que começa a adolescência, para adolescência e tal, eu acho que essa pessoa tem uma adolescência um pouco extrema, digamos assim.
Porque eu fico pensando tudo hoje que eu passo, que naquela época eu não passava. Por exemplo, se eu começar a minha transição, se eu lá o Rani tivesse assim, se lá em 2012, 2011, né, que eu tinha, em 2011 eu tinha 12 anos, em 2012 eu tinha 13 anos, né, que foi a minha adolescência. Em 2013, se eu começasse, se eu tivesse lá assim, de trança, entendeu? Usando maquiagem, me harmonizando, usando meus acessórios, vivendo a pessoa que eu sou hoje, usando as roupas que eu uso hoje, não naquela época, eu acho que tudo hoje que eu passo, eu passaria lá naquela época sem estar madura, desse jeito que eu estou hoje. Hoje eu tenho um esclarecimento do que é o assédio, de entender, e lá naquela época, se eu tivesse me transicionado, eu acho que eu sofreria emocionalmente e seria enganada por homens. Como assim? Eu sempre quis muito namorar. Sempre quis muito, muito, muito mesmo. Então eu seria muito usada. Porque eu chamaria a atenção que eu chamo hoje, né? Eu teria desenvolvido fisicamente melhor, digamos assim, porque eu estaria no começo da minha puberdade, então muitas coisas que hoje eu desenvolvi, naquela época eu não ia desenvolver. Muitas coisas que hoje talvez eu não consiga desenvolver, eu teria desenvolvido naquela época. E o meu corpo teria muito mais mudado do que hoje. Porque eu já passei pela puberdade, eu comecei minha direção depois da puberdade. Quem começa a direção antes da puberdade tem alguns privilégios, assim, tipo, né, bons. Tipo, não tem engrossamento da voz, consegue desenvolver os seios com mais facilidade, né? A estrutura óssea do corpo também, ela fica, né, uma estrutura óssea mais feminina por causa dos hormônios, do crescimento, a pessoa está em fase de crescimento. Então, eu comecei a minha transição, eu comecei a me harmonizar com 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, nosso corpo já desenvolveu, já, né, algumas coisas conseguem reverter, mas eu teria retardado coisas que eu teria desenvolvido. Então, fisicamente, eu chamaria mais atenção do que eu chamo hoje, entendeu? E provavelmente as pessoas iriam me usar. As pessoas iriam me usar, as pessoas iriam se aproveitar de mim, porque elas iam vir com papinhos. Então, tipo assim, eu ia ouvir muito que, tipo assim, a gente vai namorar, mas por enquanto não vai ficar no sigilo. E eu, naquela época, eu acho que eu aceitaria. Na minha cabeça, imatura, eu ia aceitar. Eu conheço coisas que naquela época eu falava, eu concordava, que hoje eu fico, meu Deus, como eu era idiota. Então, assim, eu acredito que a minha adolescência, ela seria uma adolescência, tipo assim, meio que eu teria passado, cair nas mãos de pessoas que iam se aproveitar de mim, entendeu? Principalmente homens. Então eu teria muito homens, acredito eu, assim, que iriam se envolver comigo, mas não ia querer nada com nada. Acho que o pessoal ia querer ficar me usando. Ficar ali, 1, 2, 3, entendeu? E eu, idiota, achando que em algum momento um deles iriam, tipo assim, eu pedi pra namorar com você. Porque era o que eu já queria, entendeu? Com 13, 14 anos eu já queria namorar. Eu via outras meninas namorando, eu queria também namorar. Mas eu não ia namorar. Eu ia ser iludida, só ia servir assim, né? Ficar sendo, tipo, como as pessoas falam, lanchinho dos outros, entendeu? Então eu ia ficar muito, infelizmente eu ia passar por isso, sabe? Porque eu lembro que eu tinha muitos amores platônicos, entendeu? Eu amava muito, amava não, né? Se apaixonava, talvez, muito pelas pessoas que, tipo assim, gente que, do nada, gente, na escola isso aconteceu demais, com pessoas que às vezes eu nunca nem conversei. Então, assim, eu tenho certeza que isso ia acontecer. Sabe, eu consigo já imaginar um pouco do que eu sofro hoje lá, entendeu? Lá. Porque eu tenho certeza que algumas pessoas não se aproximam de mim exatamente porque os outros vão achar. E eu já sendo quem eu sou de verdade lá na minha adolescência, isso causaria mais um impacto mais forte ainda em muitas outras pessoas que talvez pensem em algum momento se aproximar, mas não estava transicionada, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender. Então eu acho que a minha adolescência ela seria mais ou menos assim. Eu seria muito assediada,
seria muito sexualizada. As pessoas iriam conseguir me ter muito fácil, porque eu ia cair na lábia, as pessoas iam ver, ia mandar um papo e eu ia cair. Entendeu? Ah, vim aqui em casa, vamos conversar, não sei o que, me parar na rua. Então, eu ia ceder muito fácil, gente. Não ia ser tão difícil para a pessoa simplesmente me convencer, não. Porque pela cabeça que eu tinha, como eu falo, eu lembro de algumas coisas que eu falava, entendeu? Eu ia aceitar certo tipo de coisa, porque a pessoa só ia mostrar o que ela queria, de fato, comigo, e eu ia cair naquilo e de fato eu ia fazer. Então, assim, resumindo, a adolescência de uma pessoa trans pode ser voltada para isso, gente, entendeu? E depende também muito também do local para onde a pessoa vive e da realidade dela. Mas eu acredito que quem se transiciona na adolescência e não tem assim o amparo da família, ou a família não liga muito, ou enfim, conseguir se transicionar na adolescência e não tem apoio de ninguém, essa pessoa fica mais vulnerável. Ela fica carente, as pessoas trans são carentes, e essa pessoa acaba sendo vista, sendo muito usada, entendeu? Principalmente por homens. Então, a adolescência de uma pessoa trans não é tão diferente de uma realidade de uma pessoa trans adulta ou de uma pessoa que é criança. Criança é criança, né? Crianças trans devem ter uma realidade completamente mais diferente, mas na adolescência, acabou. Se vocês têm um corpo, se você conseguir desenvolver um corpinho com os hormônios tomando, você vai chamar a atenção. Sabe que tem homens aí, babão, que adoram ficar com novinha, mas numa novinha trans, se transicionou cedo, que conseguiu mudar, reverter certas coisas. Para ele seria um prato cheio, novinho, transexual, com um corpinho bonitinho. Um prato cheio, gente. Um prato cheio. E a pessoa não tem muita malícia, não tem muita maldade, é imatura. Então esse homem mais velho, homem casado, garoto novo, todo mundo se aproveitando. Entendeu? Todo mundo ia se aproveitar. Entendeu? Então assim, é como se fosse aquela pessoa que aquela ali, já viu aquela pessoa do bairro, ou sempre é um gay ou uma trans que fica servindo todo mundo do bairro de graça, já viu? Vocês conseguem entender? A maioria dos lugares tem alguém assim, que serve todo mundo ali. Tipo assim, a pessoa quer se aliviar, vai atrás de fulano, que fulano sempre vai conseguir alguma coisa com fulano. Ou então uma mulher cis mesmo. Talvez também tenha uma mulher cis também que sirva pra isso. Sim, mas sempre todo bairro, todo lugarzinho tem alguém assim, a aliviação do local. Eu não sei se eu sei desse jeito, mas eu cairia muito fácil no papo dos outros. Eu era muito boba, entendeu? Então a minha adolescência foi desse jeito, e se eu me solucionasse, seria desse jeito que eu disse pra vocês. E eu acredito que isso deve ser a realidade de muitas outras pessoas trans na adolescência. Eu não vejo que seja diferente, entendeu? Eu já vi um vídeo de uma menina trans, ela aqui no YouTube, que eu não sei se ela ainda tá na adolescência, mas ela conversa, né, que ela transicionou, acho que é Larissa o nome dela. É uma loira que os pais dela são médicos. Ela tem um vídeo, vídeo aqui, dois vídeos aqui no YouTube postado que ela explicou como é que foi a transição dela, como é. E eu já vi pessoas reagindo no vídeo dela, e as pessoas tipo assim, nossa, mas ela não parece, ela tem um maior corpão, ai que não sei o que. E isso, homens, né, youtubers reagindo no vídeo dela, entendeu? Inclusive o Gustavo Lava já reagiu no vídeo dela, eu não suporto esse cara. Já reagiu ao vídeo dela e ele fala de um jeito dela assim, que eu acho muito suspeito, entendeu? E outras pessoas também já vi reagindo. E imagina que as pessoas não falariam por trás, né? Falariam por trás das câmeras, né? Então, quando ninguém estivesse vendo. Então, em ela é uma menina, tipo assim, que chama atenção. Então, pelo fato de não parece, nossa, não parece. Nossa, mas ela tem um corpão. Nossa, isso ia chamar atenção. Entendeu? Isso ia chamar atenção. E é muito mais fácil você dominar alguém imaturo, que não tem malícia, mas que te instiga, entendeu? Que te deixa, sabe, aceso, enfim. É mais fácil para eles fazerem isso. É alguém que eles conseguem dominar. Então, tipo assim, se você contar pra alguém, vai acontecer isso com você. E se a pessoa seria ameaçada, a pessoa ficaria com medo, não ia fazer, e quando a pessoa quisesse se aliviar, ela ia procurar essa pessoa e ir atrás da pessoa. Entendeu? Então, ia ser desse jeito. Ia ser alguém que ia ser dominada muito fácil. Ou simplesmente acontecer de um cara querer assumir, levar pra morar, e essa pessoa provavelmente seria um relacionamento abusivo, onde o cara ia controlar essa pessoa dentro de casa
ia trair a pessoa na rua ou simplesmente ia ficar ali se aproveitando da pessoa, que é o que acontece até com algumas meninas cisgêneras mesmo que sofrem relacionamento abusivo com homens mais velhos que elas, ou vai casar cedo demais, são novas, saem de casa na adolescência, vai morar junto, enfim, adolescentes, né? Lembrando que existe uma lei para isso, né? Que protege pessoas de menores de idade, mas tem muita gente que não se importa, porque isso é pedofilia. Então, eu também seria um alvo também da pedofilia, entendeu? Eu não sofri pedofilia na infância, mas eu seria talvez um alvo aí da pedofilia, porque eu iria chamar muita atenção, entendeu? Então é isso, gente. Então, eu acho que, resumindo, a transição de gênero de uma pessoa na adolescência, ela é assim. Algumas coisas são iguais de uma pessoa cis e outras não. Entendeu? Vocês conseguiram perceber. Do meu ponto de vista, eu acredito que isso seja uma coisa bem diferente. Então é isso. Um beijo para o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Tchau!